ao longo da temporada de 2026, sob o comando do técnico Eduardo Domingues. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar a partir das 18h30 no campo de jogo. O Corinthians faz aquecimento à esquerda, à direita faz o time do Galo. E o futebol da Bandeirantes traz a emoção do jogo para você. Mais um destaque no todo poderoso timão vem do Vale. Falando um pouquinho do Memphis Depay, Ulisses, 2 meses depois, o Memphis está de volta, né? O último jogo foi no dia 22 de março contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. De lá pra cá uma novela com idas e vindas, né? O Memphis Depay em guerra com o departamento médico do Timão e teve mais um capítulo essa semana, porque o Memphis chegou a viajar para o Uruguai, inclusive trouxe de volta o seu fisioterapeuta particular, o Fermin Varela, recuperado de uma lesão na coxa, sentiu dores na panturrilha e não foi relacionado para o duelo contra a equipe do Peñarol. Vivia a expectativa de retornar e está de volta. O Memphis que está um pouco apreensivo, é verdade. Se a vaga na Copa do Mundo estava garantida na seleção da Holanda, onde ele é o maior artilheiro da história, o fato de não ter disputado uma partida nos últimos 2 meses e ter entrado muito pouco em campo nesta temporada, ligou o sinal de alerta do técnico Koeman, que monitora a situação do Memphis, hoje de volta no banco de reservas, Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes, Memphis no banco de reservas, você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro, mais do Galo do Vale. Um reencontro na noite de hoje, Maicon, meio-campista, tem uma história bonita, importante no Corinthians, até mesmo recente, né? No ano passado foi capitão do time, viveu também uma novela, é verdade, de renovação de contrato, se seguiria ou não no Timão. O Galo apareceu na história e acabou contratando o Maicon, contrato de 3 anos na temporada. São 20 jogos e 2 gols marcados, sendo uma das lideranças dessa equipe do Atlético Mineiro, Ulisses Costa. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, Corinthians e Galo, Galo e Corinthians, vem Gavião, vem Galo hoje, aqui na Neoquímica Arena. Corinthians nesse momento indo para os seus vestiários, do outro lado o time do Galo continua o aquecimento no campo de jogo. O microfone da Bandeirantes traz a emoção do jogo para você. Destaque na opinião Bandeirantes, Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, um abraço para vocês, boa noite. Boa noite, Ulisses, um abraço Ronaldo, PDV, a toda a nossa equipe técnica. Jogo forte pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem sim um certo favoritismo, joga em casa. Fernando Diniz tem um bom trabalho à frente do Corinthians e escala sua força máxima. O Memphis deve entrar no segundo tempo. O Galo está no momento de transição, momento de renovação. O Eduardo Domingues chegou no meio do furacão. O Hulk já foi embora, o Gustavo Scarpa está machucado, o Igor Gomes foi afastado. Quer dizer, novos jogadores chegaram, foram colocados como titulares. Então dá para dizer sim que o Corinthians é favorito, apesar de estar 3 pontos atrás do Galo. É um confronto direto e o Corinthians não pode, por exemplo, se sentir ameaçado e entrar na zona de rebaixamento numa parada aí de 45 dias durante a Copa do Mundo. Imagino que o Fernando Diniz saiba disso e o Corinthians force o jogo hoje para atropelar o Galo. O Galo não tem muito sucesso em Itaquera, então eu considero o Corinthians sim favorito neste momento, mesmo na pontuação atrás do time mineiro. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Pretzel, boa noite, Ulisses Costa, amigos da Rádio Bandeirantes. Eu diria o seguinte, a coerência do técnico Diniz, né? Ele é um cara coerente até aqui, ele não tá mexendo muito na estrutura do time, ele tá conhecendo os jogadores, ele tá se ponderando também ali no banco de reserva, já deu uma pegadinha no Gabriel Paulista porque tava dormindo em campo. Então é um treinador que, além de gostar muito do lado físico do jogador, que ele entregue, que ele corra, que ele faça jus, né, a sua profissão, que é pelo menos correr. Ele tem arrancado isso de alguns jogadores, mas muitas vezes ele ainda vê em algumas peças que elas não funcionam. Por quê? Por falta de qualidade. E o Corinthians não pode gastar tanto dinheiro com pouca qualidade. Eu acho que é essa que vai ser a grande tomada agora do trabalho do Diniz com o Marcelo Paes, porque vai ter que reformular isso aí. Vai ter que colocar alguns jogadores aí na porta da Radial Leste para ele sair andando e trazer outros no lugar, porque falta muita qualidade, Ulisses, nesse time do Corinthians, mas tem coerência na condução do treinador, que até aqui teve uma derrota pro Botafogo, que ela foi vexatória, o time parece que comeu a feijoada, mas depois teve entrega no jogo da Libertadores. Então acho que esse vai ser o caminho do Diniz. Mas quando precisar de qualidade, Ulisses, ele vai ter que contratar, ele vai ter que mexer. Nessa parada aí vai ser essencial para fazer um grande trabalho o Marcelo Paes e também o Diniz
na reposição de alguns jogadores que até aqui não mostraram nada, que é Pedro Raul, essa zinhaca que já era pra ter saído o André Ramalho, que senão daqui a pouco, Ulisses, vai ter que usar esses jogadores, aí vai ser pior ainda. É o futebol da Bandeirantes. Falando em jogador, sabe quem vai estar hoje aqui assistindo o jogo na Neoquímica Arena, Ronaldo? Quem, menino? Roger Guedes. O Roger Guedes? Sim, estará aqui. Ele quer voltar, já ganhou dinheiro? Já ganhou dinheiro, né? Não, quer continuar lá ganhar dinheiro sem pressão, meu filho. Até eu ficaria lá. Acho que eu vi o Carille por aqui também, né? Ele foi até a final do Sauditão, né? Deve estar por aí também. Eu vou chamar. Caiu. Se aparecer aqui, eu chamo. Caiu lá, foi rebaixado. O Carille caiu, não Foi caiu? rebaixado com o da máquina. Ih, vai ter multa e tudo. Tá bilionário o Carille, meu Deus. É o futebol da Bandeirantes pra você. Corinthians e Atlético Mineiro. A bola vai rolar já aqui na Neoquímica Arena pra você na Arena do Corinthians. O futebol Bandeirantes destaca o jornalismo. Vitor Lupato, boa noite. Ulisses, uma ótima tarde para você e para os ouvintes bandeirantes. Um acidente entre um ônibus e uma carreta-baú seguida de incêndio deixou pelo menos 8 pessoas mortas e outras 9 feridas na BR-251 em Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas, durante a madrugada de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos foram tomados pelas chamas após uma colisão frontal. O ônibus saiu de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e seguia para Aracaju, em Sergipe. Já a carreta, carregada com peças automotivas e sucatas, fazia o trajeto entre Fortaleza, no Ceará, e Piracicaba, no interior de São Paulo. É o futebol da Bandeirantes para você, QG Bandeirantes de Esportes. Guilherme Agrela, boa noite. Fala, Ulisses, tudo bem? Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui na Bandeirantes no 107.3. Vamos lá porque tem muita informação do futebol neste domingão recheado de bola rolando. Acaba de ser encerrado a partida entre Cruzeiro e Chapecoense, vitória do Cruzeiro 2-1, gols de Caio Jorge e Sinisterra. Já no Mangueirão, o Remo vai perdendo de virada para a equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 2-1. Com isso, o Atlético ultrapassa o São Paulo e entra no G4 da competição, que neste momento é formado por Palmeiras 38 pontos, Flamengo com 31, Fluminense com 30 e o Atlético Paranaense que chega a 27 pontos somados até aqui. Mais tarde, depois de Corinthians e Atlético Mineiro às 6h30, 8h30, tem Vasco da Gama e Bragantino no estádio de São Januário, no momento em que acaba a partida entre Remo e Atlético Paranaense, finalizado, portanto, 2-1 para o Furacão. Já na Série B do Campeonato Brasileiro, em sua 10ª rodada, o São Bernardo bateu a equipe do Atlético Goianiense fora de casa pelo placar de 1-0, gol de Pablo Diego. E neste momento, a Ponte Preta sofre um empate para o CRB, 2-2 agora a partida lá no Alagoas, 2 gols de Mikael por parte da equipe alagoana. Mais tarde, concomitante a Corinthians e Atlético Mineiro 6h30, tem América Mineiro e Vila Nova, 7 horas para Avaí e Goiás e 8h30 o Operário enfrenta a equipe do Criciúma. Já na Série C do Brasileirão, em sua 9ª rodada da fase de grupos, que vai até 19, ou melhor dizendo, na 8ª rodada dessa fase de grupos, a Inter de Limeira vai batendo, ou melhor, empatando com o Itabaiana pelo placar de 0-0. Também empatam Amazonas e Ferroviária 1-1. Placar sem gols para Brusque e Anápolis e Confiança e Figueirense. Esse jogo entre Confiança e Figueirense que começou às 6 horas da noite. O resto teve início às 4h30 da tarde. Tempo também para destacar o futebol internacional aqui no 107.3, porque mais cedo tivemos um título inédito do Campeonato Argentino, torneio Apertura. O Belgrano conseguiu a vitória 3-2 em cima da equipe do River Plate, que é o maior campeão argentino da história, com 38 títulos. Agora, título inédito do Belgrano, vitória por 3-2 no estádio Mário Kempes, em Córdoba, na província de Buenos Aires. Já no campeonato inglês, o já campeão Arsenal venceu o Crystal Palace fora de casa por 2-1, com gols de Gabriel Jesus e Madueke, o brasileiro Gabriel Jesus, que não foi convocado para a Copa do Mundo. E na despedida do Pep Guardiola da equipe do Manchester City, derrota para o Aston Villa, que aliás
foi campeão da Liga Europa na última semana sobre o Freiburg da Alemanha. 2-1 para o Aston Villa em cima do Manchester City, que vai ficar aí sem Pep Guardiola no comando depois de 10 anos da era Guardiola em Manchester. O outro Manchester venceu o Brighton United 3, Brighton 0, com gols de Dorcu, Mbeumo e Bruno Fernandes, que aliás o português meia atacante foi eleito o jogador da temporada do campeonato inglês. O Chelsea perdeu para o Sunderland fora de casa por 2-1, enquanto o Tottenham venceu o Everton por 1-0 e escapou do rebaixamento na Premier League. Os rebaixados do campeonato inglês foram West Ham, Burnley e a equipe do Wolverhampton. Ulisses, além disso, o Liverpool empatou com o Brentford pelo placar de 1-1, com o goleiro Alisson, brasileiro, atuando os 90 minutos, o que dá esperança, claro, para a Copa do Mundo de Seleções. Por falar nisso, esta é a última semana de futebol brasileiro antes do início do Mundial de Seleções. Então, meio de semana com São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos pelas Copas Libertadores e Sul-Americana. Depois, final de semana com a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, pausa para a Copa do Mundo, que você acompanha, claro, aqui na sua Bandeirantes desde 1950, ao lado do Brasil, em todas as Copas. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, é a grela. O Atlético acabou fazendo gol no finalzinho contra o Remo, né? O Leozinho fez o gol, 3-1 pro Atlético, é isso? Exatamente. Agora, na verdade, acabou 2-1. O gol foi anulado do Leozinho, então placar de 2-1. Exatamente, 2-1 pro Furacão. Futebol da Bandeirantes pra você, pois não. Você vê, o Alisson ficou 2 meses sem tomar gol, né? Ele tava machucado, ficou fora. Ele voltou, no primeiro jogo já toma gol também. Ei, nós estamos lascados, hein? Mas ele jogou bem, Ronaldão. Pô, Ronaldão, ele jogou bem. Olha o defensor do não tem nada Alisson. A ver, ele jogou vai pra bem. terceira Copa, sanhaca, braço curto, 2 meses sem tomar gol, tava fora. Agora ele voltou, já chega tomando gol. Ai, meu pai do céu, é difícil ser brasileiro, corintiano e sofredor, viu? Mas como você é linguado, corneta, o cara hein? pegou tudo no jogo. Foi bem hoje, cara. A culpa é minha que ele tem o braço curto. Mas rapaz do céu, que coisa mais louca. É o futebol da Bandeirantes, Corinthians e Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro e Corinthians, Atlético Mineiro e Corinthians pra você. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, futebol Bandeirantes em campo. Na mesa de São Rafael Palmeiras, central técnica Roberto Dias com Beto Rebeck. No Twitter, Alan Marcel e Carlos Amaral. No digital, Alessandro Albati, Timaço de Esterda com Marco Conceição e Rafael Pellegrini. Já pra você tem jogão, tem clássico no futebol brasileiro, tem Corinthians, tem Atlético Mineiro, tem Gavião, tem Galo, você sabe, futebol é aqui. Copa do Mundo da FIFA 2026. Tem figurinha carimbada. Oferecimento Grupo Euro 17. Nós fortalecemos sua vida financeira. Lubrificantes Móbil. Tecnologia para o seu motor durar mais. Hidro. Tem mudança? Sim. Hidro. Mudando o jogo do alumínio. E Betesport. Só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. E é por isso que o Brasil é Betesport. Somente para maiores de 18 anos. A seleção canadense é uma das anfitriãs desta Copa do Mundo. E para fazer bonito, jogando em casa diante do seu torcedor, aposta em um jogador jovem, mas que já... Foi 8.2. Cruzamento, levantamento na área, toque de cabeça, entrou, é gol! Gol do CRB! Na marca de 34 minutos, segundo tempo. Bola pela direita, Hereda. Fez o cruzamento, levantamento na área. Fábio Alemão chegou de testa para meter a cabeça na bola e mandou pro fundo do gol. E coloca o time do CRB à frente do marcador. Bola pela direita no campo de ataque sem marcação. Cruzamento de canhota e a cabeçada fatal, cabeçada letal, contando inclusive com o desvio do zagueiro da Macaca. Beijou a rede, é o terceiro do CRB.
CRB 3 de virada. Ponte 2 e o detalhe no gol é seu Pedro Piscinato. O detalhe é o que a gente vem falando há muitas rodadas. A falha do sistema defensivo da Ponte Preta. O Luiz Felipe, camisa 19, acabou de entrar. Belo cruzamento vindo do lado direito da equipe do CRB. O Hereda mais uma vez com muita qualidade. E aí o Luiz Felipe sobe sozinho dentro da área da Ponte Preta para colocar o CRB na vantagem da partida. 3 gols do CRB, 3 gols de cabeça. É lamentavelmente muito ruim essa defesa da Ponte Preta, Batista. Ok, então Luiz Felipe, o autor do gol, 3-2 de virada. O time do CRB está na frente. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo. Pode apostar, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF, licença 2093/2024. Cobrança de arremesso lateral, veja como são as coisas, né? O Cafu teve a oportunidade, poderia ter colocado o time da Ponte na frente, mas não fez. Claro que a defesa, né, 8.12, segundo o especialista, é defesaça. Acima de 8, defesaça. Mas no contra-ataque, ou seja, imediatamente depois, o time do CRB marca o terceiro. Placar de 3-2, CRB está na frente. E aí, Tigrão, a sua análise? Eu não gosto de acertar não, quando é contra, né, cara? Mas quando tomou o gol a 47 do primeiro tempo, o que a gente diz? Olha a Ponte, Thales vai pro fundo, cruzou na área, tira o zagueiro. Vai para a linha lateral, é arremesso pela direita, arremesso para o time da Macaca. Já cobra, tem pressa, lançamento na entrada da área para Elvis. Domina, protege, passou lá pela direita, vem Thales, pé direito, cruzou para trás, mas na cabeça do zagueiro. Tira o time do CRB. A Ponte parte, vai para cima para tentar empatar o jogo. Olha, rasteira pela direita, vem Alves no cruzamento, levantou na área, Henry, chega, afasta, tira, agora a bola vai lá para trás, dá tempo de você comentar, diz aí, Tigrão. É a tendência, né, pela pressão que o CRB iria exercer, porque voltou pro jogo ainda no primeiro tempo, era essa, era de virada. Infelizmente, está aí a previsão confirmada. Só que tem jogo ainda, a Ponte luta, a Ponte não faz uma má partida do meio pra frente, joga reativamente. Agora, não dá, né, velho? 30 e tantos minutos aí de jogo, um vacilo desse daí. Não dá. E outra, jogando com 3 zagueiros, não pode tomar 3 gols de cabeça, né? A Ponte tá perdendo de 3-2. Tá tomando aí o 13º gol em 4 jogos. Pior defesa do campeonato, Tigrão. E todos hoje de cabeça. Então não dá, né? Não dá, tá todo mundo olhando. E pra mim também, o Diogo Silva fazer golpe de vista numa cabeçada fraca, na minha cabeça não entra. Vai na bola, pô. Se atira na bola. Fez golpe de vista e quando viu, ela se alojou na bochecha da rede. Virou o CRB. Vacilo da Ponte. Resultado é o que era previsto. E eu gostaria de ter errado, mas tá aí. Mais uma derrota da Ponte e vai lutar até o final para pelo menos buscar um empate. E para você, Gleger, a virada do time do CRB. A Ponte tomou o segundo gol de empate, né? E aí a gente percebe que deu uma desorganizada. E aí tenta o treinador com a substituição, não dá resultado. E o CRB é um bom time, né? Um time forte, né? Um time que tem qualidade. Mas não dá. O Tigrão disse aí, é verdade. Você com 3 zagueiros toma 3 gols de cabeça, né? Não é para qualquer um. Vai lá, Batista, ó, Macaco. Falhou no gol o Diogo Silva? Não houve falha no gol, não. Não é difícil aquela bola, né? A bola que vem do outro lado.
para mim não houve falha do goleiro Diogo Silva. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. No Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. A Ponte pressiona a entrada da área. Lá atrás chega o time do CRB. A bola volta reboteada. Diogo Silva abandona a sua área de meta. Vem para soltar a bola pela meia direita no campo de defesa. Trabalha, vem Tarek, enfiou no ataque. Se manda, vem pela esquerda. Porfírio encara a marcação no 1 contra 1. Não passa. Recua, chamou Elvis. Pé direito, cruzou na área para Cafu. De cabeça, pega lá atrás Vitor Caetano, Pedro Piscinato. Tentativa errada ali de cruzamento, a bola ficou fácil na mão do goleiro Vitor Caetano. É claro que agora com o CRB na vantagem do placar na frente, não tem pressa nenhuma. E a Ponte fez 2 alterações. Saiu o André Lima com a camisa número 8 e entrou Gustavo Teles com a camisa 35 e saiu também um zagueiro, saiu Everton, camisa número 15, para a entrada de Rodriguinho com a camisa 90, as 2 últimas alterações do técnico Rodrigo Santana. Portanto, 2 alterações, as últimas, né? Isso. 5 alterações, domina Tarek. Para Gustavo Teles pela esquerda, ele recua, vem chamando Márcio Silva. Para Tarek, o time da Ponte domina a bola no campo de ataque. Porfírio para Gustavo, enfiou uma bola espetacular pela esquerda no cruzamento, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo, saiu. É escanteio, Rodriguinho tentou escanteio para Macaca bater. Escanteio para Ponte Preta. Elvis de perna direita se prepara para fazer a cobrança. É a chance da Macaca de empatar o jogo. A chance da Macaca. Elvis, pé direito no primeiro pau, tira Christopher, manda para fora, arremesso lateral, próprio Elvis cobra para Porfírio, para Elvis, para Porfírio, pé canhoto, cruzamento longo lá pela direita, vem para a bola atrás, domina, arranca em cima da marcação, tentou o cruzamento, a bola passou, chega, tira de cabeça, Henri, a bola voltou, dominou Gustavo Teles, opa! Falta nele, falta para cartão, e aí seu juiz? Falta para Macaca bater. Foi bem, foi esperto o garoto Gustavo Teles na primeira ação dentro de campo. Acabou sendo calçado ali pelo jogador da equipe do CRB. Falta perigosa. É claro que o Elvis é a grande esperança de chances para a Ponte Preta empatar essa partida. 43, a chance do empate. O que é um grande resultado para Macaca. Vence o jogo no primeiro tempo, 2-0, tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo e outro no começo do segundo tempo e depois tomou o terceiro. CRB virou para cima da Macaca no Rei Pelé. Elvis vem para a batida, falta é de longe, quase na intermediária, mas o Elvis é especialista. Autorizado, camisa 10 da Macaca, Elvis, arma a perna direita, partiu, bateu por cima do gol, a bola subiu, saiu, tiro de meta pro CRB. Mandou por cima do gol do goleiro Vitor Caetano, zagueirada da Ponte Preta estava na área. É claro, o Elvis é especialista em bolas paradas, mas dessa vez não pegou tão bem assim, acaba desperdiçando a chance. Daqui a pouco vai subir a placa dos acréscimos. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 3-2, 7 minutos no additional time. Dá tempo da Ponte empatar. Elvis tenta levantar na frente. Lá atrás o corte, a bola vai para a linha lateral.
Cobrança de arremesso pela esquerda. Já cobra, tem impresso o time da Ponte. Vem pro jogo. Domina Porfírio. Rasteirinho para Elvis. Ele para, raciocina. Recua soltando o jogo para Tarek pela esquerda. Ele já faz a soltura de bola lá pela direita. Lucas Cunha na frente faz o giro. Vem Cafu para fazer a movimentação pela esquerda. Domina Porfírio na frente para Gustavo Teles. Abriu pela esquerda para Porfírio. Partiu, tentou o drible, tira. Afasta Baggio. É arremesso lateral. Arremesso para Macaca. Porfírio vem para fazer a cobrança de arremesso pela esquerda. Cobra, mas recua. Inacreditável, o time da Ponte estava no ataque, perde tempo. Gustavo Teles para Tarek, pé direito, levantou na área. Rodriguinho matou no peito, girou, está impedido. Subiu a bandeira marcando o impedimento do Rodriguinho, estava na banheira. Mas esta banheira aí não é a boa não, hein, Pedrão? E foi um lance milimétrico, foi muito bem, estava atento no lance ali o assistente número 2, o Carlos Henrique Alves de Lima Filho. Impedimento marcado corretamente, mais 7 minutos nesta segunda etapa. O Sicredi cuida bem do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e o seu dinheiro. Conta com o Sicredi. Bola de longe, desviou, escanteio para o CRB bater. E é claro que os donos da casa, com a vantagem no placar, os jogadores vão caminhando para fazer essa cobrança de escanteio. Quem está caminhando para a bola agora é o Léo Campos, camisa 77, e pede apoio da galera presente no estádio Rei Pelé. Escanteio, Léo Campos, cobrou rasteirinho para baixo, voltou para Léo Campos, vai tocar a bola e gastar o tempo agora o time do CRB. Olha a recuada, vem Henry, de perna direita, levanta o jogo lá pela esquerda no campo de ataque, dominou, ajeitou, tentou a passagem, Léo Campos pela esquerda, time da Ponte apenas cerca, a bola volta. Domina Baggio pela esquerda, bate rasteirinho de perna direita, tenta o passe com o Léo Campos, outra vez a bola saiu. É arremesso, mas o árbitro havia paralisado o jogo, marcando uma falta no Giovani. Tá caído aí o 8 do time do CRB. É isso, e falta cometida pelo Jonathan Cafu, que teve apenas uma chance, não aproveitou essa chance, desperdiçou e, é claro, vai fazendo mais uma partida ruim com a camisa da Macaca. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Repito, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Logos. Baggio dominou, soltou atrás, vem o time do CRB, bateu, é gol! Gol do CRB! Luiz Felipe marca o quarto na jogada, arrancada pela direita, lançamento na área, Luiz Felipe sem marcação, bateu para fazer o quarto gol do CRB, mandou lá dentro. 4 para o CRB, 2 para o time da Ponte de virada. CRB 4, Ponte 2, e o detalhe do gol é seu Pedro Piscinato. O detalhe é essa defesa frágil da Ponte Preta. Com esse gol sofrido, a Ponte Preta passa a ter a pior defesa do campeonato. São 20 gols sofridos em 10 rodadas e 14 gols nos últimos 4 jogos. Lamentável, como eu disse no gol anterior, essa defesa da Ponte Preta, Batista. Portal carlosbatista.com.br. Todas as notícias diárias da Ponte Preta e do Guarani da Ponte Preta, no portal mais completo sobre o noticiário dos times de Campinas. Acesse e saiba mais. Luiz Felipe marcou 2 gols no jogo, entrou no segundo tempo. E o cara tem uma estrela imensa.
CRB empatava em casa, resultado muito ruim. A Ponte saiu na frente, fez 2-0 e o CRB empatou. E o Luiz Felipe marcou 2, um de cabeça. E esse levando com enorme facilidade, até parece que tinha um cone marcando o jogador dentro da área. E o nome do cone é Diego Porfírio. Vai terminar o árbitro. Todo gol tem que consultar o VAR, né? Mas acredito que não há nenhum tipo de problema e saiu um cartão ali. Saiu vários, na verdade, Batista. Os jogadores do banco do CRB foram comemorar, eu acredito que lá do outro lado, com o Luiz Felipe. E aí o Wagner do Nascimento Magalhães saiu distribuindo cartões para jogadores do banco do CRB. Sanasa, indicada ao Global Water Awards 2026 pelo uso da inteligência artificial no combate ao desperdício de água. Sanasa vai terminar já 7 minutos no Additional Time, vamos a 52. A Ponte perde de virada, fez um ótimo primeiro tempo, tomou um gol no finalzinho, mas é impressionante, a Ponte não pode tomar gol, há um desespero terrível. E o CRB com esta vitória sobe para a 7ª colocação. Lembrando que o regulamento mudou, os 2 primeiros sobem direto. E aí do 3º ao 6º vai ter um playoff. Então o CRB se aproxima do 6º colocado, que é o Novo Horizontino. Tem 14 pontos. O Novo Horizontino tem 16 e o CRB vai para 14. Vai terminar, a torcida pede o encerramento. Wagner do Nascimento Magalhães do Rio de Janeiro pediu a bola, apita. Não há tempo mais para mais nada, termina o jogo. Termina o sofrimento da macaca. É o calvário da Ponte Preta na Série B 2026. CRB 4, Ponte 2. E na sequência vem aí, aqui na Bandeirantes, só aqui tem o incomparável Edu Pinheiro e o apito final. Valeu, gente, grande abraço, muito obrigado pela audiência, tchau. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260. FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
logospeças.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Olha, a Ponte toma 4, toma virada e toma 4 de novo, hein? Vamos para o comentário aqui, CRB 4-2, primeiro tempo, começa com tudo aí o CRB, a Ponte administrando, aí o Thiaguinho chutou uma bola, passou raspando, primeira vez que a Macaca desce a 28, gol do David da hora, fazendo 1-0, uma bela ajeitada do Elvis, a 32, a Ponte pela segunda vez no ataque, Elvis acerta um belo chute, ainda desvia na zaga, 2-0, um belo gol. Aí pressão pra cima da Macaca, Diogo Silva defendendo, aos 46, Mikael de cabeça, marca o primeiro CRB. E lá vem o segundo tempo, hein? Sabia-se que a pressão seria muito grande, 10 minutos, Diogo Silva defesa, uma defesa sensacional, Mikael tenta aí uma meia bicicleta, uma puxeta, ele bate Diogo Silva no reflexo, pimba para escanteio. 1 minuto depois, Mikael de novo, de cabeça, hein? E de cabeça. 2-2, empatado, 11 do segundo tempo. Aí a 33, uma arrancada do Jonathan Cafu, quase que a Ponte faz 3-2, defesa do goleiro, e aí desce o CRB na sequência, e o Luiz Felipe, que acabou de entrar de cabeça, 3-2. E a 48, muita gente envolvida, CRB trabalha bem a bola, 4 jogadores da Ponte envolvidos, inclusive o Diego Porfírio, e o Luiz Felipe de novo faz 4-2. Nos últimos 4 jogos, a Ponte sofre 14 gols e continua na penúltima colocação, 19º com 7 pontos. Oi, Tigrão! CRB 4, Ponte 2. Ô Edu, o time lutou muito, correu, teve dignidade hoje, não se escondeu do jogo, mas é um catado, né? Hoje o treinador, diante de tantos gols sofridos, nas últimas 3 rodadas anteriores, a Ponte tinha tomado 10 gols. 3, 3 e 4. São Bernardo, né? Aí tomou 3 em casa contra o Sport e depois tomou 4 contra o Londrina. Falou, opa, vou fechar a casinha, vou trancar, e hoje manteve a média, até acabou aumentando a média de gols tomados nos últimos 4 jogos. 14 gols em 4 jogos. Uma vergonha. No gol de empate aí da equipe do CRB, eu vejo, por exemplo, o Márcio Silva, num gol que foi feito de cabeça pelo Michael. Ele fez o primeiro e o segundo. 2 dele, depois 2 do Luiz Felipe. Ele fez de cabeça, mas o Márcio Silva vai tentar cortar com a perna, de canela. Ergue a perna lá em cima, todo desajeitado. Quer dizer, bola aérea você tem que ir de cabeça, né? Não com a perna. Aí ele fura e a bola chega na cabeça do Michael. Então a defesa da Ponte é uma peneira, né? Eu acho que do meio campo pra frente, nada mal marcar 2 gols na casa do adversário, com toda a limitação da equipe. Primeiro gol do David da hora, uma bela ajeitada do Elvis. E o segundo gol, o Elvis, uma pancada de fora da área, desviou lá no back, tirou um pouquinho o goleiro da jogada, mas um chute de muita qualidade do Elvis. Então o time lutou, jogou com 3 zagueiros, fechou as linhas, segurou a onda, encontrou os 2 gols no primeiro tempo, um a 11 minutos, né? Um a 28, perdão, o outro a 32. Quer dizer, 4 minutos depois de ter feito o primeiro, fez 2-0. O torcedor ficou com aquela impressão de que hoje era o dia da reabilitação. Mas aí o primeiro grande erro defensivo. Vejam, dos 4 gols que a Ponte tomou, 3 de cabeça. Bola alçada, vem o Michael empurrando tudo, sem fazer falta, ninguém vai na bola. O goleiro, o Diogo Silva, que jogou bem, fez boas defesas, mas ficou no meio do caminho, sai, volta, zagueirada não vai, chega o grandão lá, o Michael, e pimba, é uma espécie assim de Monga do Agreste, né? Jogador muito forte fisicamente, tô falando porque o Monga
lá nos anos 80 na Ponte, centroavante número 9, histórico da Ponte, quando chegava assim, chegava empurrando tudo também, na força, na raça. Então você tem que se posicionar, tem que cercar, tem que encostar no jogador. E ali a gente percebeu que a coisa poderia azedar, porque era 46 do primeiro tempo e a Ponte tomou o gol. Trouxe de volta o CRB para o jogo, porque se volta com 2-0 e a Ponte valoriza a posse da bola, a Ponte dá uma gelada na bola e deixa o tempo passar, poderia ficar bom, mas já foi com 2-1 e a gente dizia aqui no intervalo, né? Olha, eu quero errar, mas a tendência natural, conhecendo o perfil técnico, tático e emocional desse time, a tendência é tomar a virada. Eu não queria ter razão, queria ter errado, mas infelizmente tá aí, 4-2, 3 zagueiros, 2 volantes, laterais que não apoiaram, desceu um pouquinho mais o Thales, o Barcelos não foi nenhuma vez, o Porfírio, que entrou no lugar dele, estava no lance do 4º gol, também foi feito de gato e sapato, não marca ninguém. Então o compartimento defensivo da Ponte comprometeu de novo e o CRB, se aproveitando dessa vulnerabilidade, fez 4-2 de virada num domingo, numa rodada que parecia sorrir para a Ponte, porque faz tempo, hein, que a Ponte não abria 2-0 em ninguém. Abriu e na casa do adversário. Dissemos, opa! Mudou o vento. Só que aí toma um gol no finalzinho do primeiro tempo e volta para sofrer a virada, com queda física de novo no segundo tempo. CRB mais inteiro, empurrou a Ponte para trás, pressionou, mostrou que ia virar e virou. Uma tristeza muito grande para o torcedor da Ponte. Começou tudo legal, mas depois deu a lógica. E qual era a lógica antes da bola rolar? Pela situação da Ponte, analisando tudo, o campo e o fora dele. A tendência, pela lógica, que nem sempre impera, era a Ponte ser goleada em Maceió. E foi. Ao final, para mim, nada a contestar, a não ser pela incompetência defensiva da Ponte. 4 de novo para o CRB, 2 para a Ponte. E a Macaca, que tristeza para o seu torcedor. Que tristeza. Infelizmente, caminhando a passos largos e de forma progressiva para mais um rebaixamento. O 4º dentro desse novo modelo de gestão que a Ponte implantou desde 2022, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, olha, 4-2 de virada. Gleger, agora você comentando aí, tava 2-0 para Ponte, são 3 gols de cabeça e o 4º gol vai aos 48, 14 gols nos 4 jogos, toma 4 de novo, penúltima colocada com 7 pontos. Gleger, 4-2 CRB. Edu, e assim, né, é o retrato daquilo tudo, esse time da Ponte é o retrato daquilo tudo que tá acontecendo fora do campo, tá? A gente fala muito, e assim, é nítido perceber a questão física. E olha, não é porque a Ponte, mas então tem que contratar um novo profissional. Não é isso que eu tô falando. Porque a Ponte tem na preparação física o Thiago Vegetti, que é um baita de um profissional, é um baita de um preparador físico. Mas o grande problema é como é que tá o dia a dia desses jogadores. Como é que, por exemplo, o Thiago Vegetti vai chegar para dar um treino físico, que é importante, principalmente quando você tem a semana cheia, com os caras com a cabeça lá fora, com tudo aquilo que está acontecendo fora do campo, com uma notícia pior que a outra durante toda a semana na questão financeira. Então como é que o Rodrigo, por exemplo, dá o treino durante a semana com esses caras reivindicando uma série de coisas? A gente tem que aqui enaltecer os caras que foram pro jogo. E aí, ó, e é nítido, hein? Porque olha o primeiro tempo que faz a Ponte e depois olha o segundo tempo. Olha pra você ver, olha que faz a troca o CRB e a hora que faz a troca a Ponte Preta. Eu falei aqui, acionado pelo Batista, olha, o CRB encontrou um caminho lá pelo lado direito, esquerdo de defesa da Ponte, e ele mexe ali porque o Barcelos estava desgastado e o Tavares também. E ele tinha que mexer, porque os caras não estavam aguentando mais.
E aí a mexida, nós vimos, olha, só olhar os gols aí por onde saiu. Olha como é que entrou os jogadores da Ponte. Olha como é que entrou os jogadores do CRB e olha os jogadores da Ponte. Você imagina a cabeça do treinador a hora que olha para trás, e eu disse isso também na transmissão, pô, precisa mexer, os caras estão desgastados. E eu vou fazer o quê? Aonde que eu vou mexer? Quem que eu vou colocar? Então é difícil, é duro, é complicado. Então para mim essa derrota, aliás todas elas, né? Foram dois resultados de 3 e agora com esse, o segundo de 4. Então a Ponte tomou 8 com 6, 14 e gols em 4 jogos. É muita coisa. É muita coisa. Então, deve-se muito. Para mim, é isso. É o retrato daquilo tudo que está acontecendo fora do campo. Esse é o retrato do time Ponte Pretano. E não me venham falar que é diferente, porque eu sei como é que funciona isso. Quando o time está com essa dificuldade. Quando o time está, aliás, né? Dificuldade estava o ano passado. Esse ano aqui não encontro nem palavras para resumir a situação financeira da Ponte e a situação desses atletas que tem que todo dia treinar, que tem que todo dia se organizar, tem que todo dia ir para casa e dizer para a mulher, nada ainda. Prometeram, pô, acho que vai ser, aí chega na sexta, não aconteceu. Edu, para mim é isso aí, não tem como. Ou resolve a situação fora do campo urgente, ou, como disse o Tigrão, e eu concordo, a passos largos de mais um rebaixamento. Muito bem. Ô Pedro, é o seguinte, pessoal mandando aqui algumas mensagens, até não vou ler assim, porque tem até palavrão, que a Bandeirantes tem medo, que a gente não fala com o Eberlin, que se fosse o Guarani a gente colocaria, tudo bem, sem querer entrar na onda deles, né? Mas também não tem o nome do sujeito aqui. Eu vou encaminhar pro jurídico, tá? Aí ele fala, se for o caso, o jurídico chama o rapaz aqui, ou lá no tribunal, ele explica tudo isso que ele tá falando aqui. Eu vou deixar aqui com vocês aqui, tá bom? Ô Pedro, a respeito do Eberlin, como é que é o agendamento? A Bandeirantes tem agendado, a última vez que ele falou foi no dia 12 de maio. Que dia que é hoje, Pedro? Hoje é 24? Hoje é 24, faz 2 semanas. O Eberlin conversou com a gente depois da derrota para o Sport. Na semana passada, depois da derrota do Londrina, o João Brigatti conversou com a gente. A responsabilidade de tudo que está acontecendo na Ponte Preta não é nossa, da Bandeirantes. A gente faz as perguntas, mas a gente não tá lá dentro do dia a dia, a gente não joga bola, não é a gente que vai pagar os jogadores, que vai mudar o astral dos jogadores, a gente faz o nosso trabalho. Todo dia a gente faz o nosso trabalho aqui de forma séria. A culpa de tudo que tá acontecendo na Ponte Preta não é minha, não é do Edu Pinheiro, não é do Batista, não é de ninguém. A culpa é das pessoas que estão na Ponte Preta. A gente faz o nosso trabalho, a gente informa, apura, faz o nosso trabalho sério todo dia. A gente conversou com o Eberlin faz 2 semanas. Conversamos com o João Brigatti na semana passada. Tá, veja bem, eu tenho o costume de... Eu conto a história do jogo aqui. Ponte Sport, no Majestoso, dia 9 de maio, um sábado, foi 3-1 para o Sport. Tá aqui. Essa é a história do jogo. O YouTube mostrando aqui, tá? Aqui tem escalação, detalhes, gols e tal. E aqui tá escrito detalhes. Olha, detalhes. 2 pontos. Ponte devia para jogadores, funcionários, comissão técnica, membros, meninos da base. Na terça-feira, 12 de maio, Marco Eberlin, vice-presidente e diretor de futebol, em entrevista à Rádio Bandeirantes, prometia que até o final de maio colocaria em dia boa parte ou alguma parte dos salários. Então, dia 12 de maio foi o último dia que o Eberlin falou, não faz tanto tempo assim, né? Toda hora que ele fala. Ainda estamos em maio, né? Ele falou que em maio aqui estaria alguma coisa, a Ponte está correndo atrás, aqui também ninguém defende ninguém, a gente procura fazer um trabalho sério. O pessoal manda aqui mensagem, porque a Bandeirantes é isso, que aquilo, não temos culpa nenhuma, a gente analisa aquilo que está acontecendo, mas a gente agradece aqui a audiência. Olha, 4-2, será que alguém vai ver? É o craque do jogo, né? É no jogo, não necessariamente da Ponte. Vamos ao craque do jogo. Oi, Tigrão, sim? Nem se desgaste com isso daí, né? O torcedor tá com a cabeça quente, mas ele não pode atribuir funções para a imprensa que não são da imprensa, né? Ele, como torcedor, se ele for conselheiro da Ponte, ele tem que deixar de ser omisso, né? O conselho da Ponte é omisso. Come na mão, né? Conselho fiscal passa pano. Agora a imprensa que tem culpa? Sabe, todos os questionamentos, todas as denúncias,
tudo que está acontecendo, todos os fatos foram noticiados e comentados. Agora, aqui ninguém tem direito a voto, a nada, né? Então, se ele quer eleger algum culpado e não tem peito, coragem e culhão para eleger os verdadeiros culpados, ele que larga a mão de ser covarde também, ele ou eles, e anonimamente, porque normalmente é número frio, é número que você não identifica, é coisa de bandido, fica aí com ofensa. Agora, precisa ver se depois ele tem grana para encarar a contratação de um bom advogado e comparecer lá na frente do Homem de Preto e provar algumas coisas que ficam falando aí. Então, um bando de imbecil que fica tentando fazer com que a imprensa tenha desvio de função, e nós não vamos ter desvio de função além daquilo que nos é permitido. Às vezes a gente até avança um pouco o sinal e às vezes até sofre represália, mas eu não tenho medo de porra nenhuma, nada. Agora, denúncia, calúnia, isso é crime. Mas eu prefiro que você não se desgaste com isso. Não sofra com isso, não deixe a sua pressão subir com isso, porque o verdadeiro torcedor da Ponte sabe o que está acontecendo, né? Agora, covarde que se esconde atrás de rede social e de um celular para ficar atacando e atribuindo responsabilidade a quem não tem culpa de nada, esse para mim não merece o meu respeito. Covarde, né? Vem de frente, vem de mano, se identifique e aí a gente toma as providências. Agora, o Batista não é goleiro da Ponte, eu não sou zagueiro central da Ponte, o Edu Pinheiro não é quarto zagueiro da Ponte, o Pedro Piscinato não é lateral direito da Ponte e o Breno Beretta não é lateral esquerdo da Ponte e nem o Leandro Bolles, o volante que cobre os zagueiros. Agora, os caras tomam 14 gols, a Bandeirante tem que falar. Pô, mais do que nós falamos aqui, porra. Tava 2-0, tomou um gol, falei, vai tomar a virada porque o time é ruim. Agora, não somos nós que contratamos. Não somos nós que não pagamos salário. Não somos nós que fechamos o clube. Não somos nós que instalamos o atual modelo de gestão. Então dá licença, cara. Vá cuidar da sua turma, pô. Deixa quem trabalha honesto, com mais de 40 anos de profissão, continuar trabalhando. Pô, toma atitude que você acha que tem que tomar, sem querer fazer da gente boca de aluguel da sua covardia. Até porque eu tô aqui, tá o meu nome aqui, ó. Valdemir Gomes. Se quiser eu boto meu CPF. Agora você fica escondido aí atrás de rede social, enchendo o saco, pô. Vá tomar conta da tua turma, vá pra aquele lugar, pô. E não encha mais o saco. E se não tiver contente, mude de rádio. Vá baixar em outra freguesia. Vá pro inferno, pô. Vamos pro craque, hein? Craque do jogo. O craque do jogo. Vamos lá, comandante Batista, o que dizer do craque do jogo, hein, Batistão? Alô, Edu, um abraço pra você, um abraço para um amigo ouvinte do apito final. O primeiro tempo da Ponte foi ótimo, Edu. E eu vou votar, apesar do resultado, cenário terrível. Segundo tempo, de novo, a Ponte muito vulnerável no jogo aéreo, tomando gols em profusão nesta competição. Mas o Elvis, sempre que entra, acrescenta, tem muita técnica hoje, marcou um golaço e merece sim o meu voto, apesar das imensas dificuldades que a Ponte está tendo. Elvis, o craque do jogo. Valeu, Edu. Okay. Prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Grande comandante. Ótima semana. Valeu, um abraço, Edu. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Oi, o Pedro Piscinato. Oi, Edu. Mas, Pedrão, você vota em quem? Tem algum palpite aí? O jogo foi muito difícil, mas por tudo que fez, por tudo que representa para a torcida Ponte Pretana,
meu voto também vai pro Elvis. Deu uma assistência, depois fez um belo gol, um golaço, o primeiro dele nessa temporada de 2026. Só que aí depois o time caiu fisicamente mais uma vez, um time muito fraco psicologicamente, tecnicamente, e aí não tem tatu que aguente. Então, pra mim, Elvis, o craque da partida, Edu. E a situação do Rodrigo Santana técnico, hein, Pedrão? Agora, hein? O que você acha? Vamos aguardar o desenrolar dos próximos dias, né, Edu? Tava rolando um papo aí de que ele já não queria ficar, né? Após a partida contra o Londrina, já havia pedido para deixar o cargo, foi convencido ali pela diretoria a permanecer, mas são números também ruins demais do Rodrigo Santana no comando da Ponte Preta. Tá bom, Pedrão, até a qualquer momento, hein? Grande abraço, Edu. Se tiver qualquer novidade, eu volto aqui dentro do apito final. Edição extraordinária. Sim, Gregor, tem algum palpite, craque? Tenho, Mikael, atacante do CRB. Pra mim, o craque do jogo. Bem, belo voto. Cara, muito bom, hein? Mikael fez 2, né? Fez 2 de cabeça, 2. O rapaz, o outro fez 2. Oi, Tigrão, craque. Elvis. Muito bem, Elvis com 3 votos, é o craque do jogo, 4-2 venceu o CRB de virada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no placar da Bandeirantes, olha, tivemos Cruzeiro 2, Chapecoense 1, lá em Belém, Remo 1 de virada, Atlético Paranaense 2, 33 do primeiro tempo, Neoquímica, Corinthians e Atlético Mineiro 0-0, 20-30 tem Vasco e Bragantino. Na Série B, Atlético de Goiás 0, São Bernardo 1, ontem o Náutico ganhou na sexta-feira, ganhou também o Novo Horizontino, Fortaleza ganhou, o Sport ganhou, todo mundo ultrapassou o São Bernardo, mas hoje o São Bernardo, que ia jogar, foi lá em Goiás, ganhou do Atlético 1-0 e continua na liderança da Série B. Encerrado aqui então CRB 4-2 na Ponte, estamos no primeiro tempo de América Mineiro 1, Vila Nova 0. América Mineiro é o último colocado, mas eu acho que ele não alcança a Ponte, só que dá confirmado aqui. A Ponte 19ª congela nos 7 pontos. E o América com esse gol chega a 6. Continua em último. Então a Ponte é penúltimo com 7. E o América, mesmo que vença o seu compromisso, está vencendo 1-0 Vila Nova, mas não consegue ultrapassar a Ponte, tá? Esse é o panorama da Série B. Avaí e Goiás 0-0. 20-30 tem Operário e Criciúma. E na Série C terminou o jogo do Brusque. Na Série C ontem, o Guarani venceu lá o Barras por 2-0 e tivemos a vitória do Brusque sobre o Anápolis. Brusque 1, Anápolis 0. Então é o seguinte, o Guarani terminou ontem em primeiro, mas com a vitória do Brusque, o Brusque volta a ficar na frente. O Guarani nesse momento é segundo colocado e amanhã joga o Paysandu, né? O Paysandu na Série C joga amanhã contra o Floresta. Então, se o Paysandu vencer, também ultrapassa o Guarani, mas de qualquer maneira é uma ótima colocação do Bugre na Série C. E eu volto já. Tem a ficha técnica, tem a defesa do jogo, depois o gabarito com o Tigrão e o Gleger. Agora 19-4. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O que um jogador precisa para ser campeão? Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Em Pelé, Maceió, a Ponte entrou com Diogo Silva no gol, com 3 zagueiros, Lucas Cunha, o Everton e Márcio Silva, o Thales como ala direita, André Lima, Tarik e Elvis e Danilo Barcelos, lateral esquerdo. No ataque, Diego Tavares e o David da Hora. Olha a alteração no intervalo. Sai o David da Hora, entrou Jonathan Cafu. Aí, no segundo tempo, por ordem cronológica, a 23 minutos, saiu Danilo Barcelos, entrou Diego Porfírio e saiu Diego Tavares, entrou o Kevinson. E depois a 36, mais 2, hein? André Lima saindo, Gustavo Teres entrando e o zagueiro Everton saiu para a entrada do Rodriguinho, equipe do técnico Rodrigo Santana. O CRB com Vitor Caetano, Hereda, Henri, Fábio Alemão e Heverson. Depois Léo Campos, De Luca. Depois Danielzinho, Pedro Castro, depois Giovani e Christopher. Tiaguinho, depois Douglas Baggio, Dada Belmonte, depois Luiz Felipe e o Micael. E técnico é o Eduardo Barroca. Apitou Wagner Nascimento Magalhães do Rio de Janeiro. Cartão amarelo para Ponte, o Tarik e CRB Danielzinho. Alguns jogadores do CRB foram amarelados do banco numa comemoração de um dos gols, mas não tivemos aqui, não deu como anotar esses cartões amarelos. Temos que aguardar aqui a súmula. Olha os gols, hein? 28 primeiro tempo, David da Hora, 1-0 Ponte, 32 minutos primeiro tempo, 2-0 Ponte Elvis. E a 46 primeiro tempo, Micael de cabeça diminuía, 2-1. Segundo tempo, a 11 minutos, Micael de cabeça, 2-2 empatando. Depois, a 34, o gol do Luiz Henrique acabou de entrar de cabeça, 3-2. E a 48, Luiz Felipe marcando 4-2. Público e renda não fornecidos. Aqui a ficha técnica no apito final de CRB 4, Ponte 2. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.com